Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Amém. Abramos nossas Bíblias no livro de Atos. Atos de Jesus Cristo, por meio dos apóstolos, pelo poder do Espírito Santo e da sua santa palavra. Estamos terminando esse livro cujo apelido é Atos e cujo nome completo é esse que eu acabei de mencionar. Já começamos a ficar com saudades das aventuras dos apóstolos, não meramente qualquer aventura, mas aventuras que nos ensinam como Deus ainda expande o seu reino em pleno século XXI, usando a mim e a você nessas expedições. Atos capítulo 28 é o último capítulo, mas não o último sermão. Nessa noite eu lerei apenas até o versículo 10, e esse será o texto que pregaremos e aplicaremos aos corações. Atos 28, de 1 a 10, essa é a palavra da salvação. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe à mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não deixa viver. Porém ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. Perto daquele lugar havia um sítio pertencente ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu achar-se enfermo de disenteria, ardendo em febre, o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias. E tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Amém. Amém. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus, obrigado, porque nessa noite nós estamos aqui para, de fato, confessar que o Senhor é incomparável. A Tua palavra nos ensina isso, e por isso essa é a nossa fé. E além de Tua palavra nos dizer isso, temos experimentado ao longo da nossa vida cristã como o Senhor é fiel ao seu pacto, como o Senhor é fiel às suas promessas, e tem nos feito caminhar por esse mundo vitoriosos, apesar de parecer muitas vezes que não é esse o caso. Ó Deus, nessa noite nós queremos Te rogar que o Senhor seja misericordioso conosco em relação à compreensão desse texto. Não foi escrito por acaso. Não é apenas uma agenda que Lucas escreveu a respeito de suas viagens com Paulo e outros. É a Tua santa palavra, inspirada pelo Teu Santo Espírito, nos ensinando a história, fatos reais. E esses fatos ainda trazem lições maravilhosas para as nossas vidas hoje. E nós cremos, ó Deus, que além da edificação do Teu povo aqui presente, que veio Te adorar, nós cremos que essas palavras são mais do que suficientes, usadas por Ti, para salvar aqueles que ainda são ímpios,
que ainda são idólatras, que ainda não te conhecem verdadeiramente por meio do teu Filho amado. Talvez estejam aqui, achando que Deus existe, afirmando a existência de um ser superior, mas ao mesmo tempo tão distantes do Deus das Escrituras, descrito aqui ao longo desse culto todo e principalmente na pregação da palavra agora. Visita-nos poderosamente, ó Senhor, assim nós te rogamos, para a tua própria glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Há alguns anos atrás, eu e a Alessandra fomos a Malta. Fomos ali celebrar 10 anos de casamento. Uma data especial. Mas Malta? Não era para ir para Paris? Já estava na Europa? Que tal Roma? Estava pertinho da Itália. Londres? Ou lugares mais famosos ou românticos? Malta? E aí eu brinquei com algumas ovelhas dizendo que eu sempre faço viagens teológicas. É por isso que eu fui para Malta. Não foi essa a razão, era uma mera brincadeira. Nós fomos para Malta porque ali é um dos melhores lugares para você fazer um curso de inglês. É isso mesmo. Essa foi a razão. Se você hoje pensa em fazer um curso de inglês, pensa nos Estados Unidos, Canadá, Nova Zelândia, não. Você quer ir para Malta. Porque além de ser mais barato, ele oferece ainda essas opções maravilhosas de turismo. É uma ilha paradisíaca no Mediterrâneo. Fantástico. Um pacote completo. A Alessandra, então, foi convidada por algumas tias para ser a guia de turismo. Ganhou assim a sua passagem. E eu, obviamente, então, fui como marido. Eram 10 anos de casamento, afinal. Uma viagem fantástica. Podemos ver ali como, de fato, aquele povo ainda celebra historicamente a chegada de Paulo àquele lugar. É muito interessante isso. Porque você vai, por exemplo, para Genebra, e pessoas ali não têm a menor noção de quem foi Calvino. Você vê ali homenagem, sim, à reforma protestante e tantas coisas, mas a população, de uma forma geral, não aprende necessariamente na história daquela região quem foi Calvino ou a importância disso para aquele lugar e para o mundo. Mas nós fomos a um evento lá na ilha de Malta, onde um dos eventos mais importantes na história era exatamente isso que nós vemos aqui, nas Sagradas Escrituras. E nós vemos um povo que não é totalmente dedicado ao cristianismo, ainda manifestando esse tipo de dedicação a um fato realmente importantíssimo na história da redenção. Um lugar inesperado para você estudar inglês? Sim. Mas um lugar ainda mais inesperado, a época de Paulo, para que Deus ali expandisse o seu reino. Sim, Roma fazia sentido, Antioquia fazia sentido, outras cidades importantes faziam sentido, mas Malta, uma ilha cheia de bárbaros, e é exatamente nesses lugares e situações inesperados onde Deus age poderosamente. Mais um texto que nos mostra aqui como os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Como Deus de fato é soberano e criador e sustentador de todas as coisas, enquanto nós somos meramente criaturas. E nós vemos então o capítulo 28, o último desse segundo livro de Lucas, começando aqui, logo em seguida ao naufrágio que nós estudamos na semana passada. Também um naufrágio fantástico, não pela tempestade em si, ou como nós chamamos, a perfeita tempestade, mas porque ali nós vimos um Deus perfeito nos mínimos detalhes, realizando tudo aquilo que Ele promete, e salvando também por tabela várias pessoas que nem crentes eram. Salvando, obviamente, como nós vimos, pelo menos de uma forma física. Não sabemos aqui quantos foram salvos para a eternidade.
O livro não está interessado em nos mostrar isso. O livro está interessado em nos mostrar, como vimos lá no versículo 37 do capítulo anterior, que 276 pessoas, todas, apesar do naufrágio, apesar do clima totalmente contrário, eles chegam são e salvos à ilha de Malta. E Paulo havia avisado: ninguém perecerá. Deus me garantiu. Não era ali apenas a segurança de Paulo, que sabia que ele estaria em Roma. O próprio Senhor Jesus havia revelado isso para ele. Mas juntamente com Paulo, então, esses continuam vivendo para poder ouvir o Evangelho, experimentar mais da bondade de Deus e quem sabe na sua providência chegar ao arrependimento. E eu quero dizer que é por isso que você está aqui nessa noite. Não é porque você simplesmente não pôde ir para a sua igreja, não é porque você veio celebrar o aniversário da pequena Cecília, ou por qualquer outra razão. É para que você nessa noite ouça mais uma vez o Evangelho. E se já for salvo, seja edificado por esse mesmo Evangelho. E se ainda não for, obter, quem sabe, a misericórdia do Senhor para a sua vida eterna. Nesse sentido, então, nós vemos que a lição da primeira parte desse capítulo é exatamente a seguinte: em lugares e situações inesperadas, Deus expande o seu reino por meio do cuidado filantrópico. Oi? Em lugares e situações inesperadas, Deus expande o seu reino por meio do cuidado filantrópico. Você ouve essa palavra e imediatamente você liga um alerta. O que isso tem a ver com o Evangelho? Filantropia. Será que esse será um sermão antropocêntrico, onde aprendemos várias coisas a respeito do que fazer em relação ao próximo e nos esquecemos da mensagem central que é o Evangelho? Não, de jeito nenhum. Nós veremos nessa noite como o capítulo 28, pelo menos os 10 primeiros versículos, nos ensinam o que é a verdadeira filantropia. E como Deus continua usando isso para expandir o seu reino. E sim, para ser uma ferramenta de salvação de muitas pessoas que pertencem a Ele. A primeira parte aqui, dos versículos 1 a 6, eu chamei de a filantropia sem o Evangelho. Nós temos um exemplo de filantropia sem o Evangelho. Leiamos mais uma vez, Atos 28, de 1 a 6. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém ele, sacudindo o réptil do fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que ele viesse inchar ou cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. Você é vascaíno? Então qual é o seu pendão? A cruz de Malta. Sem dúvida alguma, algo associado a esse país aqui. Se você for vascaíno de fato, você sabe qual é a história desse pendão, não tão famoso hoje em dia, não é verdade? A cruz de Malta está associada a esse país por causa da Ordem de Malta, Ordem dos Cavaleiros Templários do século XII, em plena Idade Média, que eram conhecidos como aqueles que prestavam serviços hospitalares, cuidando dos feridos de guerra, principalmente. Ou seja, esses
repetindo aquilo que nós já conhecíamos há muito tempo, por meio do relato que Lucas aqui nos traz a respeito de como os habitantes de Malta trataram aqueles que eram náufragos ali. Imaginem a cena. Não apenas Paulo, mas mais de 250 pessoas estão chegando ali, a nado, segurando em partes da embarcação, desesperados certamente, completamente encharcados, com fome ainda talvez, com sede, enfim, absolutamente debilitados. 276 pessoas precisavam de ajuda humanitária. É o que nós vemos hoje em dia na televisão, nesse mesmo mar Mediterrâneo. Os tais exilados, aqueles que fogem de suas nações cruéis para tentar a vida na Europa. E aí nós olhamos para os líderes da Alemanha, da Itália, de outros lugares, e nós criticamos ou concordamos a respeito de sua política com imigrantes. Mas o que você faria diante de uma situação assim? Quão preparado você está para a filantropia? Será que você consegue receber em sua casa ou auxiliar pessoas em necessidade? Talvez algumas, pastor, mas 276 aí já é demais. Eu não estou preparado, ninguém me avisou. Como fazer isso? Sem dúvida alguma ali, aquela ilha que nem era conhecida como Malta, aprenderam ali aquele nome naquele momento. Acolheu aqueles homens. Aquelas 276 pessoas foram ali tratadas. Não sabemos exatamente se se dividiram em grupos, se estavam todos juntos. O texto nos deixa claro. Se apenas Paulo, Lucas e Aristarco ficaram ali com os soldados ainda romanos, obviamente, que estavam cuidando do prisioneiro Paulo e de outros também. Mas o que nós sabemos pela descrição de Lucas é que esses homens claramente trataram aqueles necessitados com singular humanidade. É por isso que eu usei a palavra filantropia aqui. Porque no grego, singular humanidade é exatamente isso. A tradução para o português é de filantropia. Quando você pega então a etimologia da palavra, você vê então que filos é amor ou afeição e antropos, homem. Então filantropia é uma afeição pelo outro, uma afeição pelo próximo, uma afeição pelo homem. Não é apenas uma forma de uma empresa querer não pagar impostos e ser assim filantrópica, mas é algo que necessariamente deveria ser natural a nós. Mas nós sabemos que não é. Você sabe disso. Você sabe qual é a dificuldade, mesmo dentro de uma igreja, para nos ajudarmos mutuamente. Nossa irmã Francisca está no hospital prestes a fazer uma cirurgia. Nós precisamos de voluntários para estar ali com ela. Não é fácil ser voluntário numa hora como essa. Numa igreja, nós deveríamos então fazer uma lista de espera para voluntários que querem estar ali auxiliando a sua irmã em Cristo. Mas não é esse o fato. Você tem que trabalhar. Você tem seus afazeres. Você não pode se sacrificar para estar ali com sua irmã que vai fazer uma cirurgia num hospital público. Quem são os bárbaros? Os bárbaros é que recebem desconhecidos no seu meio, completamente despreparados, e ali os atendem em tudo com uma filantropia fantástica. E nós mais uma vez perguntamos: quem são os bárbaros? Porque Lucas está aqui os descrevendo dessa forma. Nós geralmente tratamos como bárbaros aqueles que não são civilizados,
Mas não é esse o caso aqui. Bárbaros aqui são aqueles que não eram nem gregos nem romanos. É compreensível isso historicamente. O Império Grego havia dominado o mundo, então o Império Romano os substitui como o império mais poderoso. E era isso que prestava na humanidade naquela época. Quem era grego e quem era romano. O restante era bárbaro. Mas vejam como esses bárbaros recebem aqueles estrangeiros no seu meio. E mais uma vez aplicando isso a nós. Nós somos os crentes de Teresina. Nós somos aqueles que receberam já a graça de Deus por meio do Evangelho. E muitas vezes, ímpios, bárbaros, não civilizados como nós, estão mais prontos para fazer a filantropia do que nós estamos. Isso aqui para nós é um confronto direto, porque nos mostra exatamente o que deveria ser um resultado do Evangelho em nossas vidas e que está acontecendo aqui sem o Evangelho. Eles não conheciam a Cristo, eles não conheciam ao Deus das Escrituras, e eles estão agindo exatamente como o povo da aliança deveria agir. Realmente, nós precisamos aprender e muito com aqueles que, infelizmente, ainda fazem filantropia sem Cristo. Isso é algo que faz parte da nossa herança, infelizmente. Não apenas uma falta de um diaconato verdadeiro, como nós vimos, por exemplo, em Genebra, com Calvino, mas algo que nos lembra um tal de imperialismo cristão, que veio da Europa, e ao invés de realmente edificar os nativos aqui presentes, acabou dizimando, impondo cultura e tantas outras coisas em nome do Evangelho. O imperialismo cristão, pelo menos nesse sentido, não é a mesma coisa que a expansão verdadeira do reino de Deus. Sim, nós cremos que o império de Cristo dominará todas as coisas de fato. Já acontece, Cristo já reina, e nós vemos isso cada vez mais acontecendo nos nossos próprios dias. E aqui Paulo não está preocupado então em dizimar aquela população de bárbaros ou de dominá-los de alguma outra maneira, mas ele vem mostrar o que é realmente chegar a uma ilha, ser bem tratado nas suas necessidades e responder, em primeiro lugar, com serviço, com humildade. O grande apóstolo Paulo, que deveria ser servido de fato, por tudo que ele representava, por tudo que ele fizera, ele está aqui no versículo 3, nos mostrando como começa a verdadeira filantropia. No versículo 3 nós lemos: tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. O apóstolo Paulo estava disposto a catar gravetos. O que você está disposto a fazer pelo reino de Deus? O que você está disposta a fazer pelo seu próximo? Não é interessante nós vermos aqui uma ilustração daquilo que o próprio Senhor Jesus já havia usado também como parábola? A parábola que nós conhecemos como do samaritano. Havia um necessitado ali, o sacerdote passou, o levita passou, aqueles que eram do pacto passaram e não fizeram o que deveriam, mas um samaritano cuidou
das feridas daquele necessitado. Um bárbaro, um que era odiado pelos membros da aliança. Esse não é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele arregaça suas mangas e sim, recebendo ajuda, ele agora recuperado do naufrágio, ele vai ajudar também, ele vai servir também. E nesse serviço, ele é usado por Deus como um exemplo ainda maior para aquela população sem Cristo. Nós vemos aqui, no meio do feixe de gravetos, uma cobra, uma víbora, para ficar bem claro que sim, era venenosa, e que diante do calor, então, por causa do fogo, acaba mordendo, picando Paulo. Vai morrer, é óbvio. Essa é a reação dos bárbaros. Nós vemos aqui, então, nitidamente o quanto aqueles homens estavam sem o Evangelho. O quanto aqueles homens necessitavam desesperadamente da graça de Deus por meio da revelação do Senhor. O versículo 4 diz: quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não o deixa viver. E aqui nós temos uma ferramenta maravilhosa da língua portuguesa para nos mostrar o que é de fato que esses homens pensaram em relação ao que está sendo descrito aqui no grego. Na sua Bíblia, provavelmente, justiça está com a letra maiúscula, o J maiúsculo. Porque aqueles homens estavam considerando que Dike, a deusa da justiça, estava finalmente capturando Paulo, porque eles certamente fizeram alguma coisa errada. Você pode escapar de um naufrágio, mas a justiça com letra maiúscula, que pode até ser cega, ela vai lhe pegar. A idolatria desses homens, a falta de conhecimento a respeito da verdadeira divindade, fica evidente e até não faz muito sentido em nossa cabeça. Como um povo tão idólatra assim, tão ímpio assim, tão espiritualmente bárbaro assim, pode ser tão hospitaleiro e tão filantrópico? Mas a pergunta verdadeira não é essa. A pergunta verdadeira, em contraste, é: como nós, tão crentes, tão espirituais, tão regenerados, não somos tão filantrópicos quanto esses homens aqui? É isso que o Espírito Santo está tentando nos mostrar nesse momento. E também nos mostrando que Paulo, naquele momento, ele não apenas serve como modelo do que é um verdadeiro diaconato, mas nos mostra o que é o poder de Deus na vida dos seus servos. A idolatria daqueles bárbaros seria agora manifestada claramente, para que eles pudessem chegar ao arrependimento. Mas quando nós olhamos para esse texto, nós nos identificamos de uma outra forma com ele. Quantas vezes nós não pensamos assim também? Se você é tão desastrado como eu, você já deu aquela topada com o dedinho do pé na mesa de centro da sala? Dói muito. Por que o dedinho? E imediatamente o que vem na sua cabeça é: o que foi que eu fiz hoje para dar essa topada? Qual foi o pecado que eu cometi para o meu dedinho mais uma vez ser vítima da mesa de centro da minha sala? Isso talvez seja um pensamento que logo vai embora da sua cabeça. Mas de repente você começa a olhar para irmãos da igreja que estão perdendo emprego ou que não conseguem emprego, que estão tendo dificuldades nessa área ou naquela outra, e você começa a pensar assim: esse irmão talvez precise se benzer.
em várias falsas igrejas, terça-feira da libertação, quarta-feira da purificação ou qualquer outra coisa, não parecem tão estranhas a nós assim. Porque afinal de contas, isso só deve estar acontecendo em nossas vidas por causa de algum pecado grave. Se nós formos bem honestos, nós pensamos assim muitas vezes. Nós somos como os amigos de Jó, que precipitadamente o aconselhavam em se arrepender de seus pecados, porque certamente Deus estava pesando a mão sobre ele por causa de alguma transgressão. Nós não adoramos a justiça com letra maiúscula. Não adoramos o direito. Mas nós, de forma idólatra, ainda pensamos e muitas vezes agimos assim. E tratamos os outros de forma meritória. Você fez por onde? É bem-vindo. Não fez por onde? Não merece a minha companhia. Essa é uma teologia que está mais presente no meio da igreja do que nós gostaríamos. Talvez por isso nós não sejamos tão filantrópicos quanto deveríamos. Mas isso é bom para nós. Porque essa teologia leva, por exemplo, os católicos romanos a fazerem suas boas obras. Essa péssima teologia leva os espíritas a realizar a sua filantropia. E graças a Deus, nós não somos motivados ou guiados por isso, pelo menos não deveríamos ser. E a nossa confissão de fé de Westminster deixa bem claro, no seu capítulo sobre as boas obras, que nós devemos realizá-las com a motivação correta, sempre em Cristo, para que elas sejam recebidas por Deus apenas por causa disso e por nenhum mérito em nós. Mas que não fazê-las é ainda pior, mais desagradável a Deus. Esse é um lado da teologia ímpia daqueles bárbaros. Eles claramente, na sua lógica, associaram: a cobra picou, o veneno vai fazer efeito, ele vai inchar e morrer. As premissas estão todas corretas, mas a conclusão não foi essa. Porque Deus sobrenaturalmente intercede. Deus invade a história e, destruindo qualquer senso de justiça, com letra maiúscula, Ele mostra quem é Deus, o único Deus verdadeiro. No versículo 5, nós vemos Paulo sacudindo o réptil no fogo e não sofre mal algum. Eles ainda esperavam que o veneno pudesse fazer algum efeito, mas não acontece. Passa o tempo, e depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. Que reviravolta! Uma hora ele é assassino, pecador, fez alguma coisa, tem que pagar. Outra hora ele é um próprio Deus. E mais uma vez nós somos confrontados com a teologia bárbara, a falsa teologia que nos mostra o quanto sim somos idólatras. Isso me faz pensar, por exemplo, na igreja maradoniana. Você viu Maradona jogar? Muito melhor que o Messi. Muito melhor. É por isso que Maradona tem uma igreja na Argentina. Messi não vai chegar nem perto disso. É uma igreja mesmo, com fiéis, falsa igreja, claro. O Deus Maradona é adorado, é reverenciado. Tem credos que falam sobre ele, eles cantam para Maradona. E você acha isso um absurdo.
Mas você vê Neymar na televisão e quase desmaia. Você vê o Shawn Mendes cantando e quase desmaia. Você vê o Roberto Carlos em dezembro na Globo e quase desmaia. Porque eles são os nossos ídolos. Nós não conseguimos chegar perto dessas pessoas e não parar de tremer. Nós criticamos aqueles que têm as suas estátuas, os seus ídolos físicos, e ainda tratamos pessoas como se fossem deuses ou deusas, mesmo que isso não seja declarado por nós. Esses bárbaros demonstram o quanto o Evangelho está distante, não apenas de Malta naquela época, mas do seu coração. E eu gostaria de mostrar para vocês então como o Evangelho de Marcos nos dá uma resposta fantástica em relação a isso aqui. Abra sua Bíblia, por favor, em Marcos, capítulo 16. Marcos, capítulo 16, versículos 15 a 18. Marcos 16, de 15 a 18. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Você consegue perceber que o próprio Senhor Jesus Cristo, que não era um falso profeta, está falando a respeito daquilo que aconteceu historicamente, pontualmente, na época dos apóstolos. Nós temos diante de nós aqui um relato de uma víbora picando a Paulo, e ele simplesmente balança essa víbora no fogo e nada acontece com ele. É o que Jesus Cristo estava falando aqui. E sim, você já viu na televisão, você já teve vontade de ir lá, naquela igreja ou naquelas igrejas nos Estados Unidos, onde os pastores e os membros brincam com cobras, porque eles dizem que, baseados em Marcos 16, é isso que o Evangelho significa. Tá, mais uma vez, isso é um absurdo. Quantos pastores já morreram picados por cobras ali? Quantos crentes já morreram picados por cobras ali? Mas você olha aquela lista que eu acabei de ler, e ali tem outras coisas que talvez não sejam tão esdrúxulas quanto o brincar com uma cobra achando que nada vai acontecer. Mas tem, por exemplo, algo que ainda acontece na nossa denominação, que é o tal de falar ou orar em línguas. E pastores reformados defendendo isso, dizendo que porque Deus é soberano, quem é ele para dizer que hoje Deus não pode dar o dom de línguas para alguém? E tantos outros exemplos dentro da nossa própria igreja, de uma má interpretação do que o Evangelho ensina a respeito do que eram aqueles sinais para a época dos apóstolos, para fazer exatamente o que Paulo estava realizando na ilha de Malta. Malta? Sim. Ide por todo o mundo
pregando o Evangelho. Quem crer e for batizado será salvo. Não nos admiremos apenas com a barbaridade ou a estupidez daqueles que brincam com cobras, mas nos admiremos como pessoas renomadas em nosso meio ainda ensinam coisas que no mínimo confundem aqueles que não conhecem verdadeiramente o que é ou quais são os dons espirituais que permanecem para a igreja de Jesus Cristo pós-era apostólica. Nós estamos vendo aqui todas as consequências de uma filantropia sem o Evangelho e outras coisas também desastrosas para a igreja, que são fundamentadas na má interpretação do Evangelho ou da Escritura como um todo. Onde é que nós estamos nesse momento? Ou nos rendemos absolutamente à sabedoria e à soberania desta palavra, ou nós continuaremos impondo às nossas vidas aquilo que nós achamos que agrada a Deus e que agrada aos homens. A filantropia sem o Evangelho é apenas um exemplo daquilo que é inútil para salvar alguém. Inútil diante de Deus no que diz respeito a um destino eterno. Sim, a filantropia sem o Evangelho, ela traz resultados para o presente, para o agora, mas nada para o porvir. É por isso que nós vemos agora então nos versículos 7 a 10 o que é a filantropia com o Evangelho. A filantropia pelo Evangelho, a filantropia a partir do Evangelho, a filantropia a única que de fato importa, porque a base é o Evangelho. Leiamos mais uma vez os versículos 7 a 10. Perto daquele lugar havia um sítio pertencente ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu achar-se enfermo de disenteria, ardendo em febre, o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo, e orando impôs-lhe as mãos, e curou. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias, e tendo nós de prosseguir a viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Vejam aqui a mudança de cena agora. Aqueles homens foram bem recebidos, e agora então eles continuam sendo bem tratados, não por qualquer um, não por qualquer pessoa, não mais por um bárbaro, porque Públio aqui na verdade era um governador romano, enviado por próprio César Augusto para estar ali. Aquela era uma colônia romana, obviamente tão próximo de Roma, tão próximo da Itália. Os romanos estavam ali, dominando aquele lugar. Era Império Romano, e Públio, o maioral, o mais importante da ilha, talvez vendo o que acontecera, obviamente ele dá as boas-vindas agora na sua própria casa àquele povo. Aqui provavelmente sim, Paulo e os seus. Nós olhamos agora para essa situação e nós vemos uma coisa fantástica. Nós vemos ali naquele momento o homem mais importante da ilha, representando o poder máximo no mundo naquela época, precisando de Paulo, ou melhor, de Deus. Nós vemos esse homem recebendo ali em sua casa por 3 dias a esse grupo de pessoas, não meramente
meramente para nos fazer bem, mas porque aqui está para nós uma noção exata do que é o império de Jesus Cristo, reinando, governando os impérios desse mundo. Não, o Império Romano não era o mais poderoso daquela época. O Império de Cristo já havia começado. E nós temos aqui uma representação da profecia de Daniel, daquele sonho de Nabucodonosor. Quando ele vê uma estátua, e na interpretação de Daniel, ele vai demonstrando que cada parte da estátua é um império. E historicamente, é exatamente isso que acontece. Até que os pés, então, o Império Romano, fossem atingidos por uma grande rocha, que se transformaria numa grande montanha. Esse é o império do qual nós fazemos parte. E sabe qual é uma das maiores demonstrações desse império? É a filantropia verdadeira. É a filantropia a partir do Evangelho. É a filantropia para a glória de Deus. São as boas obras feitas biblicamente. É o diaconato de uma igreja sendo vivo e eficaz, não só para os membros da igreja, mas para a sociedade de uma forma geral. Para que pessoas conheçam a bondade de Deus e possam se arrepender de seus pecados e dizer: eu quero crer, eu quero adorar um Deus assim. Um Deus que não é justo como a justiça com letra maiúscula, que me honra ou pune de acordo com os meus méritos, mas um Deus que demonstra a sua graça infinita para com pecadores sem merecimento algum. Como é que Paulo demonstra isso? Olha o versículo 8. Aconteceu achar-se enfermo de disenteria, ardendo em febre, o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados. Gente, isso também está na lista lá de Marcos 16. Eles falariam em línguas, expeliriam demônios, curariam pessoas. É a mesma lista. Os mesmos dons extraordinários que serviram para aquela época e para outras épocas em que a palavra os manifesta, e que infelizmente ainda são buscados hoje por aqueles que ou são ignorantes da palavra, ou conhecendo a palavra, continuam rejeitando a sua verdade. Nós começamos mostrando que o livro de Atos ensina que nós somos a verdadeira igreja pentecostal. O Espírito Santo está aqui. Eu não estaria pregando a palavra agora sem o auxílio dele. É um ato sobrenatural que acontece nesse momento. Mas não brincaremos com cobras aqui. Não expeliremos nenhum demônio. Não curaremos pessoas de forma miraculosa. Mas continuaremos indo por todo o mundo e pregando o Evangelho, entendendo que todo aquele que crê e for batizado ainda é salvo pela graça de Deus. É impressionante isso. Como nós ainda somos tão chamados ou admirados com essas coisas, e não nos admiramos com o poder da palavra, com o alcance da palavra, com aquilo que o próprio Senhor Jesus diria que aconteceria nos nossos tempos. E se a filantropia de Paulo aqui é marcante por ser verdadeira em contraste com a dos bárbaros, mais uma vez eu pergunto: por que é que nós cristãos
não conseguimos ser tão filantrópicos quanto Deus deseja que nós sejamos. Já recebemos graça suficiente, revelação mais do que suficiente, mas o nosso coração idólatra nos impede de deixarmos o nosso mundo para estarmos com a Francisca no HUT enquanto ela faz uma cirurgia. Se nós não conseguimos atender assim os nossos próprios, o que é que nós vamos fazer com os bárbaros? O que é que nós vamos fazer com aqueles que estão lá fora, com aqueles que claramente não merecem o amor de Deus? Paulo, certamente com dons apostólicos, ele impõe as mãos sobre aquele homem, o pai de Públio, que com todo o seu poder nada podia fazer pelo seu próprio pai. Aquele prisioneiro impõe as mãos, ora, e ele é curado imediatamente. Outros vêm e são curados também. E o texto não nos diz isso, mas nós já aprendemos de Lucas em todo o livro. É claro que aqui Paulo não está apenas curando, Paulo não está apenas fazendo essas coisas sobrenaturais, Paulo está pregando a palavra, ele está anunciando o evangelho a Públio, ao seu pai, a todos aqueles que vinham para ser curados. E eu lhe pergunto nessa noite, o que é que você está fazendo aqui? O seu maior desejo é simplesmente ser curado da sua doença, ou é ouvir o evangelho e crer em Cristo? É por isso que Paulo estava em Malta. Ele queria estar em Roma. Ele estava quase chegando em Roma. Mas nos atalhos de Deus, nos atalhos da providência de Deus, onde Paulo estivesse, ele pregaria o evangelho, para que se ali houvesse quem cresce e fosse arrependido e batizado, ali haveria salvação. É isso que nos resta. Como igreja do Senhor Jesus Cristo, em pleno século 21, é exatamente isso que nos resta. E sabe como nós pregamos também o Evangelho? Visitando pessoas no hospital, orando por elas, não aplicando óleo do Espírito, como muitas pessoas da nossa denominação ainda defendem, mas aplicando o remédio. É isso que representava o óleo naquela época. É bem simples. É você sair da sua zona de conforto, sim, e por meio da filantropia, cuja base é o Evangelho, levar a bondade de Deus às pessoas e juntamente com ela a palavra do Evangelho, com a esperança de que aquela pessoa não seja meramente curada da sua enfermidade, mas seja salva pela eternidade. É isso que esse texto está nos ensinando nessa noite. Como vai a sua filantropia baseada no Evangelho? Veja a resposta desses homens no versículo 10. E eu espero que não seja essa a sua resposta nessa noite. Vocês vão entender o porquê. O versículo 10 diz: os quais, aqueles que foram curados, nos distinguiram com muitas honrarias, e tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Ótimo! Que gratidão fantástica! Mais um exemplo de como bárbaros conseguem ser mais civilizados do que nós.
Mas muitas vezes somos ingratos. Não sabemos reconhecer quando o outro nos ajuda. Mas esses homens aqui os enchem de honrarias e, mais do que isso, os dão tudo o que eles necessitavam para a viagem. Por que eu disse que não é essa a resposta que Deus espera nessa noite? Pelo menos não meramente isso. Porque Deus não quer que você meramente trate bem o povo de Deus. Deus não quer que você seja meramente amigo do pastor. Deus não quer que você entenda que parte do seu dinheiro precisa ser dedicado à igreja, porque você sabe que na igreja as pessoas vão manusear bem o seu dinheiro e vão ajudar os que precisam. Não, Deus não quer isso de você, pelo menos não meramente isso. O que Deus quer de você é o seu coração idólatra. O que Deus quer de você é você todo, completamente. Nós não sabemos aqui quantas pessoas foram salvas pela graça de Deus. Lucas não nos dá esse detalhe. Mas nós sabemos no mínimo que aquelas pessoas deram aos servos de Deus apenas parte. E essa parte não é suficiente. Nós olhamos para essa situação toda e nós nos perguntamos: como é que o Evangelho de fato é a base para essa filantropia maravilhosa manifestada na ilha de Malta, naqueles dias de Paulo? Abra sua Bíblia, por favor, e aqui nós terminamos. João capítulo 3. Você entende que a Bíblia, ela traz a imagem da serpente e da víbora como algo que claramente é detestável a Deus, ou no mínimo representa uma inimizade contra Deus. Isso está no Antigo Testamento, assim como no Novo. Nós vemos isso em Êxodo, quando Moisés demonstra o seu poder sobre a víbora, quando ele a pega pelo rabo e ela vira novamente o seu cajado. Nós vemos isso quando Paulo escreve à igreja de Roma, dizendo que logo Deus pisaria a cabeça da serpente em relação ao que eles estavam vivendo, cumprindo assim Gênesis 3,15 de uma forma cabal, algo que Jesus Cristo já tinha feito na sua cruz. Vejam aqui então em João capítulo 3, mais uma relação maravilhosa dessa questão. Esse é o Evangelho para você nessa noite. João 3, versículos 14 a 15 dizem assim: e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Quando o povo de Israel estava no deserto, eles começaram a desobedecer a Deus. E Deus envia ali para o meio deles uma quantidade de víboras que picavam e pessoas morriam. E o próprio Deus, então, por intermédio de Moisés, que intercedeu pelo povo, ele manda Moisés levantar uma serpente de bronze. Quem olhasse para aquela serpente, mesmo picado, viveria. Olha que relação direta. Mesmo picado por uma víbora, o veneno vai fazer efeito, você vai morrer. Não, se você olhar para Cristo. É para isso que você veio aqui essa noite. Para olhar para Cristo. Olhar para a sua cruz. E eu lhe digo, sem medo algum, se a sua filantropia não se aproxima daquela declarada aqui, nas páginas de Atos, você pode sinceramente desconfiar se você já olhou algum dia para Cristo. E se o Espírito Santo lhe confirmar que você realmente pertence a Ele, então por favor se arrependa.
e participe da expansão do reino de Deus para a glória dele, por meio da verdadeira filantropia que flui da cruz de Cristo. Ali você vê o que é amor aos homens. Tudo mais é antropocentrismo apenas. Vamos orar. Deus bendito, obrigado por nos mostrar como um relato de uma viagem, de um naufrágio, de uma estada numa ilha. Tem tudo a ver conosco ainda hoje. Princípios maravilhosos, fantásticos, bem práticos, para nos ajudar a viver nesse mundo, ó Deus, sabendo que nossa missão principal e primordial é avançarmos no Teu reino. Perdão, Senhor, porque a nossa filantropia é péssima, enquanto dos bárbaros continua inclusive trazendo mais e mais pessoas para essas falsas religiões. Ó Senhor, faz o Teu Evangelho prosperar aqui no meio dessa igreja. E por favor, que irmãos façam fila para estar com a Francisca e com todos os outros que precisarem do auxílio que só pode vir do Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém.